Em 1 Coríntios 8, de 1 a 13, Paulo adverte sobre o comer ou não comer alimentos sacrificados aos deuses. Nos diversos templos pagãos, as carnes oferecidas em sacrifício eram posteriormente comercializadas pelos sacerdotes e consumidas pela população. Esse era o problema aparente: comer ou não comer. Porém, o apóstolo Paulo adverte sobre o problema básico, fundamental. Como devemos considerar o próximo? Como manifestamos verdadeiro amor ao próximo? O saber sobre alimentos oferecidos aos ídolos traz orgulho, mas o amor edifica, fortalece. Paulo ainda continua: se alguém ama a Deus, ele é conhecido por ele. Existe só um Deus, o Pai Criador. Portanto, os sacrifícios oferecidos aos ídolos nada são, e por conseguinte não podem contaminar aqueles que o ingerem. Diversos conhecimentos. Essa era outra causa da divisão da igreja de Corinto. As pessoas entendiam de maneira diferente. Os chamados fracos, que eram antigos idólatras, tinham a consciência fraca, entendiam que podiam se contaminar ao consumir carnes que tivessem sido oferecidas aos deuses. Os outros, denominados fortes, tinham o entendimento correto da inexistência de outros deuses. Sabiam que outros deuses não existem. Portanto, eles podiam ingerir alimentos sacrificados, pois eles eram sacrificados, mas não havia nada que os pudesse tornar impuros. Eles entendiam que não se contaminavam. Fortes e fracos. O conhecimento dos fortes os deixava livre para participar desses alimentos, desconsiderando os irmãos fracos. Veja lá qual que era, então, a preocupação de Paulo. 1 Coríntios 8, dos versos 9 a 13. Vede, porém, que a vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Está falando para os fortes: vocês têm um entendimento que os torna livres, mas não façam com que esse entendimento atrapalhe a experiência espiritual dos fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Os irmãos fracos podiam ser impressionados pela liberdade dos fortes com relação às carnes sacrificadas aos ídolos. E desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Quando eles subestimavam os irmãos, quando eles se achavam mais entendidos teologicamente do que os irmãos, e as suas práticas mostravam isso, eles ofendiam aos irmãos, mas se estavam ofendendo, como o apóstolo Paulo disse, estavam ofendendo a Cristo. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Paulo estava dizendo assim: é melhor nós nos abnegarmos, nós declinarmos de um direito para que não escandalizemos os irmãos fracos. Qual era a real preocupação de Paulo? Sua preocupação principal era a falta de unidade que o mau uso do conhecimento podia provocar. Ele não criticou o conhecimento em si, mas o tipo de conhecimento que produz arrogância e divisão na igreja. Conhecimento sem amor não é conhecimento genuíno. 1 Coríntios 8, 2. O conhecimento verdadeiro surge somente quando alguém ama a Deus e é por ele conhecido. 1 Coríntios 8, 3. Comida ou qualquer outra coisa nunca deverá ser motivo para escândalo, para orgulho ou para orgulho dos irmãos. Conhecimento doutrinário, práticas religiosas, música, trajes, regime alimentar. Nada dessas coisas deve servir de motivo para escândalo de irmãos ou para envaidecimento de outros. Alguns que pensam de uma maneira, quem sabe, mais liberal, outros que pensam de uma maneira mais ortodoxa, mas nenhum deles deve servir de escândalo para o outro. Veja aqui, irmãos, o cuidado amoroso para com os irmãos
é mais importante do que o conhecimento teológico. Mais importante do que o conhecimento teológico, mais importante do que o conhecimento doutrinário, é o amor, o cuidado amoroso para com todos os irmãos. Veja ainda outro texto da nossa lição. Confiantes em seu conhecimento, os fortes julgavam inofensivo comer alimentos sacrificados aos ídolos. Porém, se isso se tornasse tropeço para os fracos, deveria ser evitado, é o que o apóstolo Paulo dizia. O chamado cristão é praticar a abnegação por amor a Cristo e ao próximo. O que é que deve caracterizar o cristão, irmãos? O que deve caracterizar o cristão não são disputas doutrinárias, não são disputas de ponto de vista, mas o que deve caracterizar o cristão é o amor fraternal. Vejam palavras do Senhor Jesus em João 13:35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amor, atenção, cuidado, empatia, solidariedade, é isso que deve haver entre os irmãos. Conhecimento sem amor, por mais que seja esse conhecimento sem amor, leva ao orgulho, leva à arrogância espiritual e ao subestimar os que não têm tanto conhecimento. Que o Senhor esteja com cada um de nós, que nós tenhamos uma preocupação em conhecer a Bíblia, conhecer as doutrinas, mas a nossa principal preocupação, assim como a do apóstolo Paulo, não era o conhecimento, mas era o que esse conhecimento pode trazer. Vai trazer divisão sobre a igreja ou vai trazer edificação na igreja? Vai alimentar os irmãos? Vai confortar os irmãos ou vai deixá-los chateados? Vai servir de tropeço? Que o nosso conhecimento, que nós devemos buscar, quero salientar, devemos buscar o conhecimento, seja manifestado em amor, seja temperado com amor, para que a gente possa então ter um verdadeiro conhecimento, um conhecimento que ame ao próximo e, como diz o Senhor Jesus, que mostre que nós somos filhos, nós somos discípulos do Senhor Jesus, através do amor fraternal.